Primeiramente, boa noite pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Reis, sou formado em rádio e televisão. Antes da formação eu fui para o caminho de design gráfico, depois eu fui entrar no meio de rádio e televisão. E eu sou a Gabi, eu sou formada em publicidade pelo Mackenzie, conheci o projeto do Fala já como Fala Mac, né? E eu sou formada em publicidade, trabalhei por anos em agências de publicidade, mas nossa paixão mesmo sempre foi a mesma, que é o audiovisual. Então hoje nós temos uma produtora audiovisual chamada Aurex Media House. E além da produtora, a gente também trabalha como criação de conteúdo. Então a gente trabalha em dois segmentos, produção de vídeo e criação de conteúdo para esse segmento de filmmakers que querem criar uma produtora, querem criar uma empresa também. E a gente queria contextualizar, passar um pouquinho da nossa experiência, como que é a gente se posicionar tanto profissionalmente para vender o nosso produto, o nosso serviço e também passar o nosso conhecimento. Então, hoje a gente veio trazer essa ideia nossa e passar um pouco da nossa experiência, como que a gente faz hoje, né, na prática. O famoso não tem certo e errado. A gente vai apresentar um pouco da nossa experiência, como que a gente faz, como que a gente aplica no nosso dia a dia também. A ideia principal é da gente passar sobre o que é muitos de vocês já conhecem, que é um posicionamento, vocês já acompanham muita gente na internet, mas a gente falar da nossa visão, como você se posiciona hoje, tanto profissionalmente, para você vender a sua imagem, né, independente se você for trabalhar de forma autônoma, você for trabalhar numa empresa, mas você se vender e se posicionar para você estar inserido num lugar que você queira, né? Então, essa é o principal e um dos conteúdos que a gente mais traz, assim, para essa galera que é filmmaker, né, que trabalha com audiovisual, só que ela se vende de uma forma muito negativa ou ela queria escalar melhor. Então a gente traz a nossa experiência de simplesmente a pessoa se posicionar de uma forma diferente, até a forma que você falar, a forma que você se comunica, até a forma que você veste, para de alguma forma melhorar ela, né? Então hoje o mundo é digital, né? Se você não está no digital, é quase que não tem um RG, não tem um CPF, você tem que estar ali inserido. Só que da mesma forma que todo mundo tem que estar inserido, tem muita gente inserida também. Então hoje você tem mais contas digitais do que pessoas no mundo. Então o que você precisa fazer? Você precisa se destacar, você precisa criar um posicionamento, criar uma reputação. Então você precisa ser diferente, você precisa ter características que te diferenciam do todo para você se destacar, e esse posicionamento faz esse destaque, né? Esse posicionamento é como que você se demonstra diferente em meio a tantos, como que você se demonstra sendo único. Então isso começa desde toda a estrutura de quem você é, seja você sozinho ou você empresa, e com quem que você vai falar, quem é seu produto. Então primeiro, nosso exercício para começar a nossa empresa sempre foi de entender quem nós somos, o que nós fazemos e com quem nós queremos falar. A gente precisa sempre ter muito definido quem é você, o que você faz e com quem que você fala. Depois que você definiu essas três principais respostas, aí você vai entender como que você fala com essas pessoas, porque tudo vai depender de quem é seu público. Então, se meu público são filmmakers, eu preciso entender qual a linguagem dele, é mais informal, é mais divertida, eu tenho que passar conhecimento. Se meu público é clientes para minha produtora, qual que é a minha linguagem? É uma linguagem mais formal, eu estou falando com empresas, eu estou falando com futuros clientes. Então, você sempre tem que entender quem é você, o que você faz, qual que é seu produto e como que você vai passar esse produto. Tudo vai depender de com quem você vai falar. E na prática, assim, tem diversas maneiras para você fazer isso hoje, né? A gente, assim como vocês, a gente saiu da faculdade também para tomar um rumo na vida, então a gente foi criando bagagem, conhecendo pessoas. A faculdade em si, pra gente, já foi um ponto de posicionamento. Então, na época, quando a gente estudava, a gente criou um posicionamento com a galera, com os alunos, os professores, que hoje eles lembram da gente daquela época como profissional já. Então, de 100 pessoas que tinha numa sala, 5 pessoas são lembradas. Então, assim, isso já vai lá de trás. Então, dentro de casa também, a gente já trabalha com posicionamento com a nossa família, com as pessoas. Então, isso é uma coisa que não tem um caminho exatamente, uma regra direta, que você tem que fazer esse caminho, mas dependendo do como você quer chegar, hoje vocês estão aqui na faculdade, cada um tem um objetivo, tem um pensamento, quer chegar num lugar, então vocês podem ir trabalhando isso hoje, porque hoje tem tantas maneiras de fazer isso com a internet, que hoje a gente tem um Instagram que muda, né? Então, assim, a gente percebeu na prática que a gente não fazia antes, a gente tinha produtora, então a gente comunicava para as pessoas
institucionais que a gente tinha produtora, mas a galera que estava no nosso network, que frequentava a nossa casa, família, as pessoas não sabiam que a gente tinha uma produtora. Então a gente começou a usar isso ao nosso favor. A gente usou a própria internet mesmo, os stories, o Facebook, para a gente postar os nossos trabalhos. Exato. Aí a gente percebeu a mudança que já foi fazendo e o posicionamento dentro, no nosso nicho, né? Com a galera que a gente já tem. Então a reputação, o posicionamento, ele começa com uma pessoa ao seu redor, até você ter 10, 20, 50, 100 mil seguidores, não importa se você está online, offline, esse posicionamento, essa reputação, ela começa com todo mundo que está ao seu redor e ela vai crescendo automaticamente com que a sua reputação cresce também, né? Então, hoje a gente vai contar um pouco de como que a gente criou esse posicionamento, essa reputação pra gente, pra nossa empresa e pra nossa criação de conteúdo também, como que a gente aplicou dentro da nossa empresa. Então, como o Gui contou, começa com essa vontade, né, de você querer ser diferente, de você querer se posicionar de uma forma diferente, querer entregar um conteúdo novo e vai multiplicando. Começa ao redor, sua família, seus amigos, vai começando a contar para o mundo e você vai entendendo como que você passa, quais são os seus valores únicos. E não necessariamente tem que ser, a gente fica muito amarrado com aquela questão de tem que ter 100 mil seguidores, 50 mil seguidores. Hoje, se você tiver 100 pessoas que te seguem, te acompanham e você começar a comunicar o que você faz dentro do que você estuda, você começa a colocar na cabeça, implementar na cabeça daquela pessoa que ela vai lembrar você por aquilo. Se a gente fala que a gente tem uma produtora, a gente trabalha com vídeo e só mostra eu e a Gabi na praia, ninguém vai lembrar a gente como produtora de vídeo. Então, isso começa com um simples ato de você mostrar o dia a dia, né? Então, serve para desde uma pessoa que tem uma bolaria, um estúdio de cabeleireiro, qualquer coisa. Então, são pequenos atos que você faz durante um determinado ponto, né? Que a gente foi fazendo, a gente não sabia o que era um posicionamento, como a gente se posiciona, a gente foi entendendo ao longo do tempo. A Gabi tinha o Instagram pessoal dela, eu tinha o meu pessoal também, a gente tinha um Instagram da produtora. Então a gente mostrava o trabalho na produtora, mas as pessoas que estavam no meu e no dela não sabia que a gente tinha uma produtora, achava que a gente não sabia. Muita gente de vocês, se vocês perguntarem, não vão saber nem que vocês estudam, da nossa família mesmo. Tem gente que é assim, então a gente começou a perceber que um dia que a gente começou a mostrar que a gente está indo para uma gravação, as pessoas descobriram que a gente fazia gravação de vídeo. Exato, então essa reputação começa pequenininha, com qualquer pessoa ao seu redor e ela vai crescendo. E hoje, nosso posicionamento, a gente se posiciona de duas formas diferentes. Então, para nossa empresa, a gente está falando com um público X, que são empresas, empreendedores que nos contratam, então a gente tem um tom de voz voltado para esse público, a gente tem uma editoria de conteúdo voltada para esse público. E já no nosso canal de criação de conteúdo, a gente está falando com filmmakers, com o pessoal que gosta de criar conteúdo e quer se tornar uma produtora, quer criar uma empresa. A gente fala de uma maneira muito mais informal, então outro tom de voz, é outra editoria de conteúdo também. Ambos têm o mesmo objetivo, que é gerar autoridade. Então você gera reputação, você cria posicionamento, você ganha autoridade. Ambos têm o mesmo objetivo, mas tudo muda de acordo com o público que a gente está falando. Então a gente volta nesse ponto de sempre definir com quem que você está falando e como você vai falar para esse público. E até a forma que a gente fala. Então, se a gente vai falar com a empresa, felizmente ou infelizmente, a gente tem que se tratar de uma forma muito mais formal, muito mais focada, muito mais objetiva. A forma que a gente vai fazer uma reunião agora, se a gente vai falar com a galera que está nesse processo, não necessariamente a roupa vai importar para ela, é a mensagem que a gente vai passar. Então, é uma uma via de mão dupla, né? Exato. A gente percebeu que de alguma forma a gente gerar autoridade e criar uma audiência, isso agrega valor para o nosso negócio, a nossa produtora, e não necessariamente isso pra gente, em 2 meses atrás a gente tinha 20 seguidores, a gente só focava na produtora. E aí a gente percebeu essa lacuna e de 2 meses para cá a gente foi aumentando, a gente está aumentando cada dia mais, a gente está estudando cada vez mais, mas a gente está vendo que por aqui, o fato de você gerar autoridade de uma forma simples, reflete no seu trabalho. Então uma coisa, ela fica ligada à outra, né? Na prática, hoje a gente está aqui por isso. Ela mesma começou a descobrir que a gente trabalhava com isso, porque a gente começou a falar, ela já conhecia, mas é uma coisa que você vai fazendo ao longo do tempo e não tem uma ferramenta certa, né? A gente vê hoje na internet 300 milhões de cursos, tem 300 opções de pessoas que ensinam como você ser um influencer,
ser como você vai vender um curso. Hoje a gente vê tanta coisa que a gente sai hoje numa era de informação que a gente fica meio perdido, né? Mas hoje, se vocês, assim, assim como vocês, né? A gente sai daqui, amanhã a gente vai trabalhar normalmente, mas a gente usa o nosso trabalho para gerar esse conteúdo. Então, é a forma da gente vender o nosso conhecimento para essa galera, a gente passar, e da gente vender o nosso trabalho também. É uma coisa normal, assim, do dia a dia. Sim. E a gente está falando do mercado de produtora, de filmmaker, mas isso se aplica a qualquer outro tipo de mercado. Então, hoje, no mercado de produção de vídeos, tem muita gente, tem muito filmmaker, tem muita produtora. E a gente utiliza dessas ferramentas de comunicação, de como se posicionar, para a gente se diferenciar de todas as outras. E essas ferramentas, elas não são só como você fala com o mundo, mas algumas ferramentas são tangíveis também, como um site que te diferencia das outras, um Instagram muito bem, que você entra e você se encanta, o Instagram que a gente fala que é arrumar a casa, né? Arruma a casa para receber visita. Então o Instagram tem que estar arrumado, a sua casa tem que estar arrumada para receber visita, você não vai receber visita com a casa desarrumada. Arruma suas mídias também, isso é um jeito de você se posicionar. E a gente aplica nessas ferramentas das mídias sociais, do nosso site, para quando a gente vai falar com o cliente, a gente já chega com uma bagagem, a gente chega com um valor agregado, né? Então, essa criação de valor que está relacionada com o posicionamento e relacionada com a reputação também. E tem uma questão que a gente fala muito, que não existe eu, né? Não existe eu faço, existe sempre o nós. Então, isso é um ponto que é muito importante para a gente também. Gera mais valor, mais peso. Essa construção de posicionamento é muito mais forte quando você não é sozinho, quando tem nós, é uma equipe, mesmo que você não seja uma equipe, mesmo que você seja só nós vamos resolver o seu problema, a nossa equipe vai cuidar da sua empresa. Então, sempre se posicionar como mais de como uma empresa, como responsável por aquilo que você está entregando. Quando você se posiciona como nós, você tem uma responsabilidade muito maior também. Você tá abraçando muito mais responsabilidade, porque você está se posicionando como empresa. Trazendo para esse lado empresarial, se vocês têm um pensamento, não é do dia para a noite de você pensar em montar um negócio, mas até mesmo para uma vaga de emprego. Hoje em dia você pode perceber que se vocês for mandar um currículo, a primeira coisa que a empresa vai olhar vai avaliar a sua vida pessoal. Então, pode ter certeza que você pode não ser a melhor pessoa para aquela vaga, mas se você tiver uma aparência diferente das demais, independente das suas qualificações profissionais, ela vai seguir pela aparência. Hoje o mundo é muito de aparência. Então, por uma simples questão, né? Hoje em dia não é mais por estética, né? A gente vê, não é mais por você ser um blogueiro ou você querer aparecer para as pessoas, é você passar o pouco que o seu conhecimento que você tem, você agregar valor para outra pessoa e gerar uma conexão. Então, essa pessoa que você conectou hoje, daqui 3, 4 anos vai vir falar com você. A gente se posicionou lá atrás para na faculdade, a gente trabalha com pessoas que estudou com a gente. O nosso editor, até um tempo atrás, estudou com a gente, ele foi formado comigo, a gente trabalhou junto por muitos anos também. Então, a gente, naquela época, a gente já se posicionava como empresa, eu já empreendia naquela época, já era muito mais difícil. Hoje a gente tem muita mais facilidade e com uma coisa que está na nossa mão, que é o celular. Então, dá para aproveitar um pouco de qualquer pessoa sem a gente achar que vai precisar ter que ter 500 mil visualizações, é o básico e o mínimo para você gerar uma audiência e compartilhar alguma coisa, uma informação que seja valiosa, não uma coisa também que não tenha um valor, né, agregado. Exato, e esse posicionamento ele não para, não é no digital, é 24 horas o tempo inteiro, é como que você se demonstra para o mundo e como que o mundo está te vendo também. A todo momento você está construindo a sua imagem. No final do dia, a reputação, o seu posicionamento é como o mundo te vê. Então pense nisso como 24 horas acontecendo, nunca se desliga. E a gente está tentando trazer um olhar aqui, tanto para a empresa, quanto para você que quer quer ser autônomo, quer criar uma imagem para você sozinho, ou como uma empresa, enfim, que atue para os dois lados. Hoje em dia não tem uma regra definida, é interessante todo mundo cuidar dessa nossa geração para frente. Se daqui 10 anos a gente não tiver uma rede social bem estabelecida, a gente está ultrapassado. Hoje em dia, se vocês forem conversar com alguém, a pessoa não tem Instagram, você acha que a pessoa é um ET, né? Ela não existe, você não consegue entender. Então, a gente está sempre se atualizando com as plataformas que a gente tem hoje.
vai entendendo que determinada plataforma ela vai entregar tipo de conteúdo. O Instagram a gente entende que você gera uma autoridade, o Facebook ainda comunica para outras pessoas, mas hoje a gente ainda estuda muito porque o que a gente está falando aqui talvez amanhã já mudou muito. Então, na nossa época, parece que a gente é muito velho, né? A gente tem 27 anos, mas 8 anos atrás, na época da faculdade, não tinha o mesmo conteúdo que a gente encontra hoje na internet. Então, hoje, se a gente quiser entender qualquer assunto, a gente consegue tranquilamente. Então, pode melhorar o posicionamento, a fala. Então, a gente pega pequenos detalhes até para uma reunião, para a gente se portar, até a forma que você se posiciona na postura, né? A gente não é perito nisso, mas isso é um posicionamento que é o que vai fazer vocês lembrarem da gente se vocês verem daqui a um tempo, entendeu? Então, de alguma forma, essa nossa experiência hoje que a gente tem, somos empreendedores, trabalhamos dessa forma, estamos usando esse conteúdo também ao nosso favor para a gente poder inspirar outras pessoas também. A gente se posiciona 24 horas, a gente está construindo reputação 24 horas todos os dias, até quando a gente está fora do trabalho, então todo momento está sendo construído porque é como o mundo te vê, né? Então... É difícil, parece que a gente fala assim, mas parece que é fácil, né? Não é fácil você falar com a câmera, mas tem muita gente que compartilha coisas do dia a dia, né? Coisas, vocês estão fazendo uma edição, vocês estão fazendo um trabalho específico. São pequenos detalhes que vão fazendo cada pessoa lembrar de vocês. E uma coisa importante, o Gui falou, a gente tem 27 anos, a gente é super novo ainda, e a gente tem uma empresa, e a gente se vende como uma empresa muito boa, e a gente passa essa imagem para o mundo. Se você perguntar para algum dos nossos clientes, eles não vão achar que a gente tem 27 anos, eles não vão achar que a gente tem uma equipe pequena, eles vão achar que a gente tem uma super equipe, porque a gente vende uma imagem de que a gente vai entregar e a gente entrega o máximo. Porque então, a gente se posiciona dessa forma, a gente entrega dessa forma, mas se você perguntar para qualquer um dos nossos clientes, eles não vão achar que a gente tem 27 anos e que a gente tem uma equipe enxuta. Na maioria dos casos, a pessoa não vai saber a sua idade, ou se você está em Sorocaba, ou se você está em São Paulo, a forma que você se posiciona é como as pessoas vão te ver. Então, é muito louco, né? Vocês veem isso também. Então, isso serve para qualquer coisa. Hoje, vocês podem fazer isso para agora, para plantar isso daqui 5 anos, daqui 1 ano. Não necessariamente esperar vocês se formarem ou sair da faculdade. É coisas que podem fazer hoje, né? E de alguma forma inspirar vocês, assim, né? A gente está passando a nossa experiência, é muito difícil essa construção, a gente chegar até aqui. A gente está aqui por causa da nossa produção de conteúdo, não necessariamente veio por causa da produtora. Então, para vocês verem, a gente está aqui falando com vocês, para a gente é muito importante, é muito legal essa troca. E a gente está aprendendo ainda, todo dia, aprendendo, construindo. Mas a gente chegou aqui por causa do nosso posicionamento e ela começou a ver que a gente... Aí ela comentou com ele que a gente cria conteúdo, então vocês verem que uma coisa liga a outra. Então, essa é a nossa experiência, a nossa vivência que a gente tem. Ainda estamos nos adaptando, é difícil falar com 5 pessoas, com 10 pessoas, para falar com 100. Às vezes falar com o celular é pior ainda, é muito mais difícil. É mais fácil falar com essas pessoas, mas às vezes hoje você encontra qualquer tipo de técnica para você poder passar essa mensagem. Não ter medo, não ter receio, assim, é difícil demais. Mas de alguma forma que isso aqui que a gente falou assim possa inspirar vocês. A gente já esteve aí desse lado, é muito difícil também esse período da faculdade também. É muita incerteza, é muitos caminhos, são muitos direcionamentos, mas que isso de alguma forma possa inspirar vocês de alguma forma também para o caminho que vocês vão seguir. Então essa foi a nossa experiência. Você quer concluir alguma coisa? Não, acho que é isso. Essa é a nossa experiência. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para vocês. Que vocês tenham aprendido qualquer coisinha. E é isso. Atendeu a expectativa da galera? Ajudou de alguma forma? Desculpa o nervosismo dos dois, mas é a nossa experiência aqui para vocês. Certo, Emílio? Obrigado.